começar lendo com você um texto que o pastor Heleno leu aqui. Eu quero falar sobre esperança. Por algum motivo, Deus me levou na verdade foi um motivo, uma experiência própria que eu tive com o Senhor durante esses anos. E o Senhor me levou a ministrar na nossa igreja em Salvador por quase 2 meses sobre esperança. Em um contexto de pandemia, um tempo muito difícil, onde nosso povo estava sofrendo muito, e Deus me levou a compartilhar sobre esperança. Nós pregamos por 2 meses e foi uma grande bênção. Eu resolvi então escrever um pocketzinho. Nós temos vários pockets escritos. Nós resolvemos fazer pocket porque é uma leitura rapidinha, né? Um livro de bolso, no consultório ali, esperando a consulta médica, indo para o trabalho, no ônibus ou alguma coisa assim. A pessoa consegue ler um material bem rápido e bem gostoso. E nós então compartilhamos sobre esperança. E esse livreto tem abençoado tanta gente, mas tanta gente. Eu tive uma experiência, estava conversando com o pastor Almir, isso já faz parte aqui da palavra, que esses dias eu estava em consultório médico, um ortopedista, e alguns anos atrás, 2 anos, eu estava passando por um problema muito difícil na vida, e tratando um problema de coluna. Fiz 4 cirurgias e não resolveu nada, e passei por um tempo de dor, de sofrimento. E aí também uni o útil ao agradável. Preguei para mim mesmo sobre esperança. E eu entrei no consultório médico, e ele se tornou um livro de evangelismo para mim. Aonde eu vou, eu levo esse livretinho. Só eu evangelizei, menos aí de 4, 5 meses, mais de 1000 pessoas com esse materialzinho. E eu entrei no consultório, o doutor me perguntou como é que eu estava, e sempre eu respondo uma ou outra frase. Eu digo: eu estou cheio de esperança. As pessoas dizem: Adenha, como vai? Eu digo: eu estou cheio de esperança. Ou se não, eu digo: a guerra vai em paz. Eu estou lutando em paz. Nós precisamos aprender a guerrear em paz. Amém? E aí o doutor me perguntou: como que você está? Eu falei: eu estou cheio de esperança, doutor. Ele disse: por quê? Porque eu passei por um tempo difícil e Deus encheu meu coração de esperança. Eu falei: inclusive eu escrevi um pocket e eu trouxe de presente para o senhor. Ele pegou o livreto, olhou e disse assim para mim: Adenha, hoje tudo que eu preciso é de esperança. E o cara é um brutamonte, 1,80 m, lá vai pedrada. E ele começou a chorar na minha frente, dentro do consultório. E eu fiquei todo sem graça e eu perguntei: doutor, eu posso fazer algo pelo senhor? Ele disse: sim, você pode orar por mim hoje, porque a minha esposa está na UTI entre a vida e a morte, e com a minha esposa o nosso bebezinho que está para nascer. E eu nunca vi um homem trilionário chorar tanto como ele chorou na minha frente. Naquela hora o céu desceu para dentro daquele consultório. Eu disse: então eu quero orar pelo Senhor, porque o Deus da esperança pode fazer todas as coisas. Abracei ele. Eu me lembro que eu orei mais ou menos assim. Falei: Pai, o Senhor é onipresente. O Senhor está lá dentro daquela UTI. Então agora estenda as tuas mãos, tira a esposa dele de lá com vida e traga ela de volta para ele com filho. E ele me abraçou e começou a urrar dentro do consultório. Estava lotado o consultório. Ele não se importou com quem estava lá fora e gritava assim: hoje eu preciso de esperança. Tudo que eu preciso hoje é ser cheio de esperança. E nós ficamos lá uma meia hora orando, clamando ao Senhor. Na madrugada
telefone toca, era ele dizendo: Dean, continue orando por mim. Eu preciso muito de esperança, porque nós acabamos de perder o nosso bebê. Mas eu disse para ele: escreve o que eu estou lhe dizendo. Amanhã o Senhor vai ter a esposa do Senhor dentro da sua casa. O Senhor vai tirar ela de lá. Deus que conhece o futuro sabe, porque o seu bebezinho não veio, mas virá outro. Mas ela vai estar com o Senhor amanhã. Foi dito e certo. Deus salvou ela, tirou ela da UTI. Ele me liga no dia seguinte, agradecendo as orações e dizendo que a esposa dele já estava de volta. E Deus tem falado muito comigo sobre esse tema, sobre esperança. Talvez, bom, vamos ler alguns textos. Jeremias 3:21. Eu vou ler na Revista e Atualizada. Depois nós vamos ler numa versão que talvez você tenha aí, para a gente projetar aqui, chamado A Mensagem. E depois nós vamos ler na NTLH. 3 versões. Jeremias 3:21, Revista e Atualizada, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Agora vamos para a versão A Mensagem. Tem aí essa versão, A Mensagem? Na versão A Mensagem diz assim, Jeremias dizendo: mas há outra coisa que me lembro, e ao lembrar continuo agarrado à esperança. Agora na versão NTLH, se você tem, se os irmãos tiverem, puder projetar, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte. Olha que coisa interessante. O que Jeremias diz? Mas a esperança volta. Diga: a esperança volta. Talvez em algum momento a gente pensa que ela se foi, mas Jeremias diz o seguinte: olha, mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Alguém pode dizer amém nessa noite? Todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor Deus, é tudo o que eu tenho. Por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. Agora preste atenção: melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. Uau, que coisa interessante. Essas 3 versões, Jeremias nos fala de esperança. O contexto é esperança. E na Revista e Atualizada diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que Jeremias estava dizendo? Eu quero encher a minha mente e os meus pensamentos só com aquilo que me traz esperança. Eu não vou trazer à memória aquilo que não me dá esperança, mas eu quero encher a minha mente com tudo aquilo que pode me dar esperança. E eu acho isso muito profundo, porque você conhece o contexto. Mais ou menos no ano 557, 558 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor destrói Jerusalém. O povo de Israel fica cativo por muitos anos. E o contexto aqui de Lamentações de Jeremias é sofrimento, tempo difícil, um tempo de aperto, complicado. E foi nesse contexto de sofrimento, de luta, de guerra, que Jeremias então diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele, em outra versão, ele diz: a esperança volta quando eu penso e me lembro que o Senhor é bom, que a sua bondade dura
para sempre. Na revista A Mensagem, ele diz: olha, quando eu tenho esperança, quando eu lembro daquilo que me dá esperança, eu agarro de novo naquilo que eu estou lembrado, esperança. Então hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Talvez você entrou aqui hoje, você até orou, e não tem problema nenhum orar, eu acho que até justo certas coisas. Talvez você ache que você precisa hoje de uma promoção, você precisa de um emprego melhor, talvez você precisa de uma cura, talvez o seu pensamento. Essas coisas são legítimas, são boas, acredite, Deus vai dar para você. No entanto, preste atenção no que eu vou te dizer e nunca se esqueça disso. O que mais você precisa hoje é de ser alguém que é rico de esperança. É o que nós mais precisamos nos tornar hoje, é pessoas ricas de esperança. O tema desse livretinho é ricos de esperança. O que nós mais precisamos hoje é de esperança. As outras coisas são consequências de termos um coração cheio de esperança. Hoje, acredite, o que você mais precisa é se tornar alguém rico de esperança. Foi nesse contexto que Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Você deve se lembrar que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, ele nos ensina a orar por 3 coisas, para que elas permaneçam. A primeira é a fé, a segunda é a esperança, e o terceiro é o amor. A fé é para o agora, é o tempo presente. A esperança é para o futuro, para o dia do amanhã. E o amor é para toda a vida, para toda a vida. E Paulo nos ensina a orar para que essas 3 coisas permaneçam, que você nunca perca a fé, a esperança e o amor. E Deus então tem nos levado a mergulhar sobre esperança. E eu achei interessante o que Deus tem compartilhado no nosso coração, porque eu conheço, e você também conhece, muita gente rica de din-din, mas tem pessoas ricas de dinheiro, mas são pobres de esperança. Não adianta ter dinheiro, mas ser pobre de esperança. E a vontade de Deus para nós hoje, no tempo presente, é que nos tornemos pessoas ricas de esperança. Deus vai torná-lo hoje um homem e uma mulher rica de esperança. E tudo que você precisa, tudo que eu preciso, é me tornar alguém muito rico de esperança. As demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Olha que texto gostoso, Romanos capítulo 15, no versículo 13, na revista atualizada. Olha só o que Deus fala através do apóstolo Paulo. Romanos 15, 13. E o Deus da... Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... O ministério Noah é mais para cima, ele tem fogo de Deus. Eu quero ouvir você lendo esse texto para o diabo estremecer. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Qual é a vontade de Deus então para você? Que você se torne o quê? Não ouvi. Diga: a vontade de Deus é que eu me torne rico de esperança. A pior coisa da vida é ser pobre de esperança. Quer ler comigo um texto? Você deve se lembrar, Lucas capítulo 12,
no versículo 13, o Senhor está contando uma parábola aqui. Ele está falando sobre, o contexto é avareza. E você conhece o contexto, mas eu vou ler para você alguns versículos. Lucas 12, 13. Olha só o que diz esse texto. Vamos lá? Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Bom, vai para o versículo 14, vai para o versículo 15, vai para o versículo 16. Ok, eles proferiam ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem, o quê? Rico, preste atenção, rico, produziu com abundância, sobe, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Olha que coisa interessante. Ele disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E ele continua dizendo: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Rico de dinheiro, tinha dinheiro sobrando. E ele disse: descansa, come, bebe e regala-te. Mas preste atenção, é uma das expressões bíblicas mais fortes que eu acho no Novo Testamento. Deus lhe diz. Então lhe direi a minha... Mas Deus lhe disse. O que Deus falou para ele? Não, o que Deus falou para ele? Você é louco. E ele continua: esta noite lhe pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E ele continua dizendo, pode passar o próximo. Assim é o que entesoura para si mesmo. Agora, por favor, se você tem Bíblia aí em papel, circula aí. Se você tem, né, marca essa parte aí. E ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Rico de dinheiro e pobre de Deus, pobre de esperança. Eu não tenho muito tempo para falar com você logo na introdução, porque eu quero falar todos os pontos que eu vim para falar dentro do tempo que eu tenho aqui para você. O Senhor disse: você é louco. Você está confiando a sua vida no que você tem. Você tem dinheiro, mas você é pobre de mim. Você não me tem dentro de você. Eu conheço muita gente que é pobre de Deus. Eu fui no velório esses dias atrás, do ano passado, e fui acompanhar os meus pastores, que era alguém da família que tinha falecido. E aí o pastor pegou, foi fazer ali o funeral, e tem aquele momento ali de passar a palavra para alguém, e todo mundo que pegava a palavra, eles tentavam falar de Deus. Mas quando o pastor, amigo meu da nossa equipe, pegou a palavra, o ambiente fez assim, ó, e Deus falou comigo. Olha a diferença de quem é pobre de Deus e aquele que é rico de Deus. Quem é pobre de Deus, por mais que ele tente falar algo de Deus, ele não consegue. É paz, amor e mais nada, porque ele não tem Deus fluindo dentro dele. Ele é pobre de Deus, ele é pobre de Bíblia, ele é pobre de unção. Por mais que ele tente, ele não consegue, porque a vontade de Deus é que você se torne rico de esperança, que você se torne alguém rico para com Deus. Essa é uma das vontades de Deus, que você se torne rico de Deus. E eu aprendo algo com Jeremias ao ler esses textos. Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que eu aprendo com Jeremias? Preste atenção. O primeiro ponto que eu aprendo é que nós somos aquilo que nós pensamos.
Por isso que Jeremias disse: eu quero pensar somente naquilo que pode me dar esperança. Você é aquilo que você vive pensando. Por isso que Jeremias diz: eu quero pensar só aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu quero encher a minha mente de coisas boas que me pode dar esperança. Só para finalizar essa parte, a palavra esperança no grego significa elpis. O que significa esperança? Elpis. Elpis significa alta expectativa em Deus. Esperança é ter pensamentos altos, boas expectativas da parte de Deus para a minha vida. Isso é ser alguém rico de esperança. É ter altas e boas expectativas a respeito de Deus em relação a mim. Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Jeremias está dizendo: olha, nós somos aquilo que pensamos. Então aprenda a pensar em coisas boas. Encha a sua mente de coisas boas. Não permita que a sua mente se encha de coisas ruins, porque você vai se tornar exatamente aquilo que você está pensando. E a melhor maneira de vencer isso é se tornar alguém rico de esperança. Pastor, eu quero me tornar rico de esperança. Como que eu faço? Eu vou te dar algumas chaves. Não vou te falar quantas, para você não ficar ansioso no seu banco. Eu vou te dar algumas. Primeira chave para alguém se tornar rico de esperança, para alguém se encher de esperança. Como que eu faço, pastor? Primeiro, olhar para as coisas do alto nos enche de esperança. Quando eu olho para as coisas do alto, o meu coração se enche de esperança. Você não se enche de esperança quando você olha para as coisas do alto? Você sabe qual que é o problema que o diabo tem feito com o mundo inteiro? O diabo tem feito assim, ó. A Bíblia conta a história de uma mulher corcovada. É que ela andava de cabeça erguida, mas por causa de tanto problema na vida, e por causa da consequência de se tornar pobre de esperança, ela foi se tornando uma pessoa corcovada, encurvada. Deixou de olhar para cima, agora só olha para baixo. E para eu me tornar alguém de esperança, alguém cheio de esperança, rico de esperança, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a olhar para as coisas lá do alto, e não nas coisas que são daqui de baixo. Você quer ver um texto? Isaías no capítulo 45, no versículo 1, RA. Olha que coisa deliciosa. Diz assim: declarai e apresentai as vossas razões. Eu gosto muito disso. Que tomem conselhos uns aos outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Ponto. Agora o que ele diz? Olhai para mim. Diga comigo, olhai para mim. Olha Isaías 45, 21 e verso 22. Ele diz: olhai para mim, e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O que Deus está dizendo? Se você quiser ser salvo, se você quiser ser rico de esperança, olha para mim. Não tire os olhos de mim. Olha para as coisas lá do alto. Paulo também fala isso. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, revista e atualizada, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá
De onde, meus irmãos? Lá do alto. Isaías diz: olha para mim. Paulo diz: busque as coisas do alto. Pense nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui dessa vida. Na revista A Mensagem, a expressão bíblica é: olhem para mim. Deus está dizendo: olhem para mim. Na medida que eu olho para as coisas que são lá do alto, o que nós estamos fazendo aqui hoje é olhar para o alto, é olhar para o autor e consumador de todas as coisas. Quando nós olhamos para as coisas do alto, o nosso coração se enche de esperança. Algo acontece, um mover acontece, e o nosso coração então se enche de esperança. Na medida que nós tiramos os olhos das coisas terrenas, porque elas trazem preocupações, elas causam ansiedade. Mateus fala exatamente sobre isso, no capítulo 7, o contexto é exatamente sobre isso, que o Senhor fala sobre ansiedade. Quando você e eu buscamos as coisas que são daqui, quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas daqui, elas nos enchem de ansiedade. Mas quando nós olhamos para o alto, a esperança volta. Quando nós olhamos para as coisas lá do alto, a esperança volta. Então a melhor coisa que eu faço e que você faz é tirar os olhos das coisas daqui e olhar para o alto. Porque o Senhor diz: olhai para mim e sede salvos. Olha para mim que eu vou te salvar da sua enfermidade. Olha para mim que eu vou aumentar o seu salário. Olha para mim que eu vou te livrar dos seus inimigos. Olha para mim que eu te encho de esperança. O contexto de salvação aqui é salvações, que Deus te salva em muitos contextos na sua vida. Quando isso acontece? Quando nós olhamos para as coisas que lá do alto são. É um momento. Nós estamos vivendo um contexto difícil. Como Jeremias estava vivendo um contexto difícil, a Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias, e ela dá um nome para isso. Qual que é o nome? Dias maus. Nós já estamos vivendo os dias maus. Preguei uns 2 meses só sobre o dia mau. E o dia mau é um dia difícil, aonde o homem vai se tornar mais violento, mais pecaminoso, mais sem amor. A maldade vai se multiplicar, e o amor de quase todos, a Bíblia diz, vai se esfriar. E o meu medo é porque o contexto é de igreja. O meu medo lá é porque o Senhor fala de discípulos. E quando isso acontece? Quando nós tiramos os nossos olhos das coisas do alto. Nós estamos vivendo dias difíceis, aonde esses dias nos convidam a olhar somente para as coisas daqui. Eu não quero liderar, porque quem vai pagar as minhas contas? Eu preciso trabalhar, se for preciso 24 horas por dia. Quem vai sustentar minha família? Quem vai pagar o meu aluguel? Quem vai pagar as contas de luz? Quando eu tenho o diabo consegue me levar para esse caminho, eu estou tirando os meus olhos das coisas do alto, e eu estou colocando os meus olhos só nas coisas aqui da terra. E o Senhor diz assim: ó, louco, você é louco. Você tirou os olhos do céu. E o segredo para se encher de esperança é quando você olha para as coisas do céu. Irmão, igreja é coisa do céu, célula é coisa do céu, mover, conferência é olhar para as coisas do céu, servir o Senhor no seu chamado é olhar para as coisas do céu. O contexto de igreja é olhar para as coisas do céu. Quando você olha para cima, 1 Coríntios ou 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória quando nós contemplamos o Senhor. Quando eu olho para cima, eu me encho de esperança. E você? Sabe por quê? É porque tudo que eu preciso não está aqui, está lá em cima. É por isso que eu preciso olhar para lá. O emprego melhor, o salário melhor, a restauração do casamento, a multiplicação da célula, o crescimento da igreja, plantação de igreja, não tem nada a ver com aqui, está tudo lá. Quando eu olho para lá, e é de lá que eu recebo. Presta atenção, sabe o que Deus falou comigo, pastor Almir, sobre isso? Presta atenção nisso aqui. Você recebe aonde você coloca os seus olhos. Jeremias diz: eu quero pensar só em coisas boas.
E se eu penso em coisas boas, eu só estou olhando para elas. E você recebe onde você põe os seus olhos. Põe os seus olhos lá, que Ele vai encher o seu coração de esperança hoje. Talvez, querido, a nossa mensagem nunca é para condenar. Nós da videira e da vinha, a nossa mensagem sempre é graça de Deus. Nós sempre pregamos no Espírito da graça. Mas preste atenção. Talvez, não me condene ao falar isso para você. Talvez você está terreno demais. Está na hora de ser celestial demais. Para me encher de esperança, me tornar rico de esperança, Isaías diz: olha para mim. Paulo diz: buscai as coisas que lá do alto são, e não as que são daqui da terra. Segundo princípio, para ser cheio de esperança, rico de esperança, como que eu faço? Orar nos enche de esperança. É a segunda chave. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu oro, eu sou cheio de esperança. Todas as vezes que eu oro, confiando em Deus, através da oração, Deus me enche de esperança de novo. Como Jeremias diz, a esperança volta. Quando eu oro, a esperança volta. O céu trabalha a meu favor. Um espivitar do céu acontece, eu não sei explicar. Eu só sei te explicar o seguinte: quando eu oro confiando no Senhor, a esperança volta. O que o diabo tem tentado fazer para que você não faça? Para que você não tenha uma vida de oração. Você é resistido para não orar, porque ele sabe que todas as vezes que você orar olhando para Deus, você vai se tornar alguém rico de esperança. Porque a oração nos enche de esperança. Por isso que Paulo diz em Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Você pode orar no carro, você pode orar no seu trabalho, você pode orar trabalhando, você pode orar dormindo, você pode orar o tempo todo. E o tempo todo Deus vai encher você de esperança. E é por isso que o diabo resiste tanto à nossa vida de oração. Você já ouviu falar na Bíblia de Josafá, o rei de Israel, que foi atacado por 3 grandes inimigos. E a Bíblia diz que quando Josafá não sabia o que ele deveria fazer, a Bíblia diz que ele orou. E porque ele orou, Deus encheu ele de esperança e Deus lutou por ele. Então, quando você não souber o que fazer, ore, e Deus vai te encher de esperança. Simplesmente se jogue na presença de Deus. E na medida que você se jogar, o céu vai trabalhar com você. Eu não sei explicar, acontece comigo, porque todas as vezes que eu oro, eu sou cheio de esperança. Porque a oração produz isso. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. A oração é o maior sinal que nós dependemos de Deus. Quem ora depende de Deus. Quem não ora está dizendo: eu não preciso de Deus. Se nós mantemos essa vida de oração, você está dizendo: Pai, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu só preciso do Senhor, eu estou olhando para o Senhor. Mas aquele que resiste à oração, ele está dizendo: eu confio no meu salário, eu confio naquilo que eu tenho. Deus fala: você é louco, você é pobre de mim. Está faltando céu dentro de você, as manifestações do reino. E Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me, ora, e eu te responderei, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. Hoje, preste atenção,
Deus vai te mostrar coisas grandes e coisas que estavam escondidas, e elas foram preparadas, reservadas exclusivamente para você hoje. Isso nos enche de esperança. Jesus em Mateus, eu não vou adiantar um pouquinho aqui, mas em Mateus, no capítulo 6, lá para o versículo 4 ou 5, Jesus disse assim, olha, ele falando para os discípulos: quando fordes orar, o que o Senhor está nos ensinando? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu espero que vocês orem. Quando fordes orar, então o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma expectativa que você vai manter um relacionamento comigo, quando você for orar. Então o Senhor espera que todo discípulo no Novo Testamento ore e dependa dele, porque na medida que você ora dependendo de Deus, a esperança volta, a força volta de novo. Mas eu quero me deter daqui para frente, em poucos minutos eu vou terminar. A terceira chave para me encher de esperança, primeiro, a primeira chave qual é mesmo? Eu me torno rico de esperança quando eu olho para o alto. Levanta sua cabeça assim, ó. Olha para o alto. Olha para as coisas que de lá são, porque tudo que você precisa está lá. Vem tudo de lá. Você está enganado. Não vem da sua empresa, não vem do seu patrão, vem tudo de lá. Tudo de lá. Jeremias diz: quando eu ponho o meu pensamento lá, eu me encho de esperança. Segundo, eu me encho de esperança quando eu oro. Eu passei por uns dias difíceis na minha vida. Compartilhei com meu amigo Almir Freitas hoje, meu bispo, pai apóstolo. Noites difíceis, mas todas as vezes que eu abria a boca para falar com Deus, eu sentia a esperança voltando. Ela volta quando você clama ao Senhor. Eu sei que já acabou meu tempo, está me avisando. Terceira coisa que me torna rico de esperança, cheio de esperança. Jeremias fala o quê? Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que te dá esperança? São muitas coisas. Eu poderia te falar de 100 rapidinho aqui, mas eu vou te falar só de 4. E o que te dá esperança é olhar para lá. O que te dá esperança é usar o caminho da oração. E a terceira coisa que nos dá esperança é quando nós criamos imagens de fé no nosso coração. Imagens de fé, quando elas são criadas aqui dentro, me enche de esperança. A esperança volta quando eu crio imagens de fé aqui no meu coração. Em vários textos da Bíblia, o Senhor nos mostra que Ele encheu muitas pessoas colocando boas imagens no coração das pessoas. E isso me torna alguém rico de esperança. Por quê, pastor? Porque lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 45, na parte C, o evangelista Lucas diz o seguinte: porque a boca fala do que está cheio o coração. A minha boca fala do que está cheio o meu coração. Então, quando Deus me ensina a criar imagens boas, perspectivas boas da vida aqui dentro do coração, então a minha boca vai falar exatamente aquela imagem que eu criei dentro aqui. Por isso que Jeremias 29:11 diz que Deus vai te dar o que o seu coração desejar. É o texto de anos para mim, é Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Preste atenção. Você está pensando que coisas más a seu respeito,
eu não presto, eu não sou um bom marido, eu não sou bom esposa, eu não sou um bom líder, eu não sou um bom pastor. Mas Deus está dizendo: olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito, e eu só penso coisas boas a seu respeito. Então, se eu penso coisas boas a seu respeito, por que você continua pensando coisas ruins? Se Deus acredita em você, então começa a acreditar que Deus está certo. E ele diz: eu só penso coisas boas a seu respeito. E outra coisa, filho, Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deixa eu te dizer, Deus está pensando coisas boas a seu respeito. Pastor, mas quando eu erro, Deus continua pensando coisas boas a seu respeito. O amor de Deus é imutável, infinito. Ele não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você deixe de fazer para Deus não te amar menos. Então presta atenção, Deus só pensa coisas boas a seu respeito, ponto final. E ele continua dizendo: pensamentos de paz e não de mal. Para quê, meus irmãos? Para vos dar o fim que desejais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o que você tem desejado nesses dias? Mas não é um desejo assim, eu queria um negocinho melhor. Não. Aqui o contexto é desejo profundo. Imagens de fé criadas dentro do coração, para que a sua boca comece a falar daquilo que você criou. E Jeremias diz que ele vai te dar o que você pensa, o que você imagina. Então preste atenção, antes de falar qualquer coisa, é preciso mudar a imagem que está dentro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio. Sabe por que você tem colhido certas coisas? Porque você tem falado daquilo o tempo todo. Antes de falar, é preciso mudar aquilo que está no nosso coração. Não dá para falar de algo se de fato o nosso coração não está cheio. Olha, se o meu coração está cheio de célula forte, é célula forte que nós vamos ter. Se o meu coração está cheio de conversões, então conversões nós vamos ter. Se o meu coração está cheio de Deus, então Deus eu vou ter. Deus vai ser multiplicado, Deus vai ser quadruplicado dentro de mim. Eu vou virar do avesso tanto que eu tenho aqui dentro. Então, aquilo que você deseja é aquilo que Deus vai te dar. Mas isso são imagens de fé que são criadas dentro de nós. Pastor, sabe que isso é bíblico? Claro que é. Deixa eu te falar algumas coisas. Você conhece o Salmo de número 1. E lá o Senhor nos ensina a orar, imaginando que nós somos como uma árvore frutífera, que está plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu fizer, serei bem sucedido. Então, qual que é a imagem de fé que Deus está nos ensinando a orar e criar aqui dentro? Eu sou como uma árvore que está plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o fruto. E hoje é o tempo, eu vou começar a dar fruto, e tudo quanto eu fizer, eu serei bem sucedido. Você está entendendo a imagem que Deus está criando dentro de você? Ele quer que você seja como uma árvore frutífera. Ele quer que você seja um homem como uma árvore frutífera, o seu casamento como uma árvore frutífera, o ministério Noah como uma árvore frutífera, como já está sendo, já nasceu grande, vai explodir, vai conquistar a cidade, vai conquistar o propósito, uma árvore frutífera. Eu sou como uma árvore frutífera. Salmo de número 23, o Senhor me ensina a criar uma imagem. Qual que é a imagem? É que eu sou uma ovelha, o Senhor é o meu pastor, e agora eu sou ovelha dele, e agora ele me leva para pastos verdejantes e para águas Noah, do descanso. Imagens de fé. Eu sou uma ovelha, e Deus está me levando nesses dias, preste atenção, Deus está te levando nesses dias para pastos verdejantes. Deus tem coisas verdinhas para você a partir de hoje, e Ele vai te levar para lugares de descanso. Sabe o que significa isso? Imagens de fé, que Ele está nos ensinando a desenvolver aqui dentro. E quando nós desenvolvemos e criamos essas imagens, a esperança volta. Eu me torno rico de esperança, porque agora
eu não sou como um galho seco, eu sou como uma árvore frutífera que estou plantado junto a ribeiro de águas. Agora eu não sou uma ovelha sem pastor, eu tenho um pastor e agora ele está me sustentando, ele está me dando só coisa boa, pastos verdejantes, e está me levando para as águas de descanso. É a imagem de fé que eu criei aqui dentro. E quando eu crio essa imagem de fé, eu me torno rico de esperança. Qual é a imagem que você tem tido? Do seu ministério, da sua célula, do seu casamento, de você mesmo. Antes de falar qualquer coisa, então você vai ter que aprender a mudar essas imagens negativas que você tem criado dentro de você. Então, em vez de pensar em coisas ruins, eu quero te sugerir, comece a pensar em coisas boas a partir de hoje. Só coisa boa, só pense em coisa boa. Esqueça as ruins, elas estão lá fora. Você não precisa nem pensar que elas vão tentar bater na sua porta. Esqueça delas, só pensa coisas boas. Desenvolva imagens de fé dentro do seu coração, e a esperança vai explodir dentro de você. Porque na medida que você produz essas imagens de fé, elas são criadas dentro do seu coração. Provérbios 23:7 diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Imagem de fé. Ele está dizendo, assim como imagina, assim como você criou uma imagem dentro de você, assim você é. Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim você se torna. Deus então, Ele muda a chave e me ensina a me imaginar um vencedor. Eu sou vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha célula, ela já está multiplicada. Nosso culto já está cheio. Vai multiplicar agora o culto. Vai ter 3 cultos no domingo. Presta atenção. Imagens de fé. Imagens. Na medida que você produz aqui dentro, a sua boca começa a falar. Paulo diz, eu criei, por isso é que falei. Ele só falou depois que ele começou a crer. Crer em quê? Em coisas boas. Só pensa coisas boas, porque Deus só está pensando coisas boas. Eu sou aquilo que a minha alma imagina. O que é que você tem imaginado nesses dias, querido irmão? Segunda coisa, decida mudar hoje as imagens erradas que estão aí dentro. Você precisa hoje mudar essas imagens erradas que está aí dentro. Lá no livro de Marcos 11:23, o Senhor diz assim, olha, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, problema, desafio, dor, enfermidade, dificuldade, um coração desesperançoso, se alguém disser a esse monte, a esse problema, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Sabe o que significa isso? Sabe o que é duvidar no coração? É exatamente aquilo que eu estou te falando. É não ter uma imagem errada. É ter uma imagem correta. Não duvidar é não ter a imagem de fé correta. Na medida então que eu decido a mudar as imagens, que às vezes até o diabo criou aqui dentro, então eu vou mudar as minhas confissões. E na medida que eu mudo as minhas confissões, então eu sou cheio de esperança. Quarta e última coisa que me enche de esperança. E aqui, quero pedir para o pessoal preparar aquele videozinho. Nós vamos encerrar com ele. Pastor, ok. Qual é a última coisa que me enche de esperança? Eu estou precisando tanto de me tornar alguém rico de esperança. Eu descobri que eu era pobre de esperança também. E se você tiver a oportunidade de adquirir esse livretinho, você vai ver coisas muito interessantes sobre esperança. E a quarta coisa que me enche de esperança, que me torna rico de esperança, é quando eu lembro das promessas de Deus. Você sabe o que me enche de esperança? É quando eu lembro que eu tenho promessa de Deus. Pastor Almir Freitas, eu conheço o Senhor. O Senhor tem muitas promessas.
muitas promessas. Pastor Tony, muitas promessas. Os pastores, pastora Rose, vocês têm muitas promessas. Eu tenho muitas promessas. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que existem mais de 8.000 promessas, mas tem outros mais ousados que dizem que para cada filho tem mais de 32.000 promessas na Bíblia. Eu 8.000 já estou contente demais. 32.000 aí eu nado de braçada. Mas o que me enche de esperança, a esperança volta, é quando eu lembro das promessas de Deus na minha vida. Jeremias está dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que te dá esperança é quando você lembra que Deus prometeu fazer algo na sua vida. Só que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Quando eu lembro das promessas, a esperança volta. Ah, como elas voltam. E uma das maneiras de sermos ricos de esperança é quando nós lembramos das promessas de Deus na nossa vida. Números 21, no verso 16, eu gosto muito que no meio do deserto, Deus faz uma promessa para os filhos de Israel. Deus faz muitas promessas. Números 21, 16 diz assim: olha, dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo. Agora Deus vai fazer uma promessa para o povo. E qual é a promessa? Ajunta o povo no meio do deserto, que eu lhe darei água. Uma promessa. Deus fez uma promessa. E eu te digo, Deus te fez promessas. Você tem promessa na sua vida. E quando você lembra das promessas, a esperança volta. E o que eu gosto nesse texto é que a Bíblia continua dizendo: então cantou Israel este cântico. Eu não sei qual foi a melodia, mas eles cantaram: brota, ó poço. Sabe o que eles fizeram? Eles cantaram a promessa no meio do deserto, e a água fluiu. Você sabe o que Deus tem me levado a fazer nesses dias? Deus tem me levado a cantar as promessas. E quando eu canto as promessas, eu me torno alguém rico de esperança. Quantos querem se tornar ricos de esperança aqui? Passe a cantar as promessas. Ponha melodia nas promessas que Deus tem para você. Comece a cantá-las dentro de você. Eu separei algumas músicas que eu vou cantar esse ano, e uma delas é a que nós vamos passar aqui agora. As promessas me tornam alguém esperançoso. Eu fui para a Bahia debaixo de uma promessa, e uma das promessas eu recebi quando eu vim a primeira vez aqui pregar no meio dos irmãos. Eu nunca vou esquecer dessa promessa. E quando eu lembro dela, eu sou cheio de esperança de novo. Se você quiser ser rico de esperança, lembra das promessas que Deus tem para você. Deus não terminou ainda com você, querido. Deus ainda não acabou. Deus tem muita coisa para fazer. Deus tem promessas para se cumprir na sua vida. Comece a cantá-las de dia e de noite. Cante as promessas. Não se esqueça delas. E eu quero encerrar aqui falando das 3 promessas que Deus tem para nós. Primeiro, João capítulo 14, no versículo 1. A primeira promessa que eu amo demais é que Ele prometeu que Ele vai voltar. Aleluia! Ele prometeu que vai voltar. Maranata. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito.
vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, aleluia, aleluia, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele prometeu, ele vai voltar. E quando eu me lembro dessa promessa, eu sou cheio de esperança. Paulo, 2 Timóteo 4:8, ele diz também: agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Uau! Naquele dia, e não somente a mim, mas preste atenção, mas também a todos quantos amam a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Você ama a volta do Senhor, a vinda do Senhor? Você tem desejado a volta do Senhor? Ele prometeu que Ele vai voltar, e Ele vai te levar com Ele. Segunda promessa que Ele nos prometeu, Ele prometeu que vai salvar a nossa casa. Atos no capítulo, depois você lê na sua casa, Atos 16, 30, 34. Ele diz: credes em Deus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa. Deus vai salvar a sua casa, Deus vai salvar o seu marido, Deus vai salvar a sua esposa, Deus vai salvar o seu pai, Deus vai salvar a sua mãe, os seus irmãos. Todos vão morar no céu com você. É uma promessa. Eu amo a promessa de Deus. Eu não sei se você lembra dessa canção, é antiga. Lá verei meu pai, lá verei meus irmãos. Já viu essa música aí? Pelo amor de Deus, pastor Helena, já viu? Não existe essa música? Lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Não é isso mais ou menos? Eu vou te falar algo. Você vai encontrar todos da sua família no céu. Sabe por quê? Porque é uma promessa. E quando eu lembro dessa promessa, eu me torno rico de esperança. Agora a última promessa. Sei que já passei um pouquinho do tempo. Hebreus no capítulo 13. O irmão que vai conduzir aqui o final pode subir, pode preparar sua música para a gente. Primeiro, ele prometeu que ele vai voltar. Maranata, que ele volte hoje. Que sejamos arrebatados nessa noite. Na primeira conferência Noah. Que nem eu nem você estejamos aqui amanhã. Imagina se o seu irmão da direita ou da esquerda não estiver aqui e você estiver. Misericórdia. Está amarrado. Que pregador é esse? Ele vai voltar. E nós seremos arrebatados, porque somos vencedores. Hebreus capítulo 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Qual que é a última promessa? Ele prometeu que nunca vai te deixar sozinho. É uma promessa. De maneira alguma te deixarei. A expressão bíblica é nunca. Diga nunca. O diabo ouvir nunca. Nunca, jamais te abandonarei. Essa é a terceira promessa de Deus para nós. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar sozinho.